falar, né, o tema é sobre integridade na pesquisa, pegar uma ideia que o Richard Van Norden, que é um autor que trabalha muito nessa área de integridade, colocou, e ele fez uma taxonomia, né, uma classificação de como é que a gente poderia ter uma categorização das questões que poderiam se envolver em questões de integridade. E vocês veem que nesse canto aqui tem 3 grandes comportamentos que são más condutas, né? Que é a fabricação ou falsificação, o autoplágio e o plágio. Mas vocês veem que a fabricação e a falsificação são uma coisa diferente dessas outras que são cópias, ou de si mesmo ou de outros. Aqui eu estou falsificando, aqui é uma fraude propriamente dita. Também pode haver retratações por questões de erros honestos, eu vou falar de um deles, a questões de resultados irreproducíveis e outras questões que envolvem, aí sim, questões de autoria e outras coisas que não vem ao caso entrar na discussão agora. Então, quem é essa empresa chamada Surgisphere? Vamos tentar explicar um pouco o funcionamento dela. Se vocês entram na Wikipédia, na página dessa empresa, ela está lá sendo apresentada, né, como uma empresa privada que trabalha nessa área analítica de cuidados de saúde. Ela foi fundada em 2008, ela tem sede em Illinois, e o chefe dessa empresa, o CEO deles é o Sapan Desai, e tem esse endereço, né, na internet, o surgisfera.com. Eles têm um produto dessa empresa chamada Quartz Clinical, que é um software de registro hospitalar, seria tipo um software equivalente ao nosso AGHUSE, por exemplo, né? E ele teria um dashboard, um painel de controle que, em cima da plataforma dos dados que eles obtêm desses 1.200 hospitais ao redor do mundo, com 240 milhões de registros de consultas e atendimentos de pacientes, eles usariam essas ferramentas de data analytics, né, e de machine learning para tentar extrair informações das mais variadas formas possíveis. Eles ganharam, no ano de 2019, esse prêmio de melhor prática do Frost Sullivan na área de machine learning e data analytics. Tá? Então, esse é um perfil geral da empresa, para vocês terem ideia de o que é isso que a gente está lidando. Num blog chamado Biospace, agora, no início desse ano, eles têm um comentário a respeito desse produto do Quartz Digital e da própria Surgisphere, e eu só destaquei aqui dizendo, né, que está criando uma transformação sísmica, né, um terremoto na área de cuidados de saúde. Então, é importante vocês lembrarem dessa palavra do terremoto, porque realmente eles causaram um terremoto. Vejam que no LinkedIn, se vocês entram na página da Surgisphere, aparece essa questão, está lá em Illinois, dizendo que ela é uma líder nessa questão de data analytics e educação médica em cuidados de saúde. Ela tem certificação ISO 9001 e 27001. E vejam que, se a gente for dar um destaque, aparece isso aqui ali embaixo, né? Uma mensagem dizendo que para combater o Covid, o coronavírus, os médicos precisam ter acesso, né, em tempo real, de dados que possam gerar coisas importantes, e davam um link. Entrando nesse link, daria acesso a essa base de dados que eles estavam disponibilizando. Num outro blog chamado Business Wire, eles lançaram essa ferramenta de alocação de recursos, que era originalmente toda ela só digital, e com o auxílio da Federação Africana de Medicina de Emergência, em função das condições críticas da África, eles fizeram uma versão em papel, que é esse instrumento aqui, para fazer alocação de recursos, baseado numa ferramenta que eles fizeram de buscas em cima da base de dados deles, para fazer um score de severidade das doenças, de uma maneira a ter como
triar pacientes para recursos escassos. Isso aqui foi, se vocês olharem, aqui está pequenininho, aqui aparece o símbolo dessa Federação Africana de Medicina de Emergência, junto com o símbolo deles. E isso aqui foi usado na grande maioria dos países da África para fazer triagem de pacientes. Em 1º de maio, o New England publica esse artigo como artigo original, aonde o Sapan Desai, que é o CEO, é o segundo autor, com outros autores de renomadas universidades, né, que envolve a Harvard, que envolve o Baylor College, né? Ou seja, é um grupo de pesquisadores que tem por trás de si instituições de muito peso. Eles publicam esse artigo sobre a questão de mortalidade nos hospitais e o que fazer com a questão de terapia. Aqui que aparecia a questão dos receptores de angiotensina. E nos métodos, eles começam dizendo, né, que eles analisaram dados desidentificados desse Surgical Outcomes Collaborative, que quem mantém é a Surgisphere, e que é um registro internacional, e que eles incluíram dados de 169 hospitais localizados em 11 países de 3 continentes. Então, a partir dessa base de 169 hospitais é que eles fizeram esse estudo, né, sobre mortalidade e essa questão principalmente envolvendo os receptores de angiotensina. No dia 22 de maio, sai esse outro artigo, agora no Lancet, né, também como artigo original, fazendo uma avaliação sobre o uso da hidroxicloroquina ou da cloroquina, com e sem a azitromicina, num registro multinacional a partir de uma base de dados. E, novamente, se vocês olham aqui, está citado a mesma base, o Surgical Outcomes Collaborative da Surgisphere, né? Aqui eles até ampliam colocando a base local, de onde é que era, tal. Esse artigo, esse aqui do Lancet, foi uma resposta a um artigo anterior, de 14 de 3 de 2020, que apesar do nome aqui em cima tá como artigo, não, Article in Press, ele não é propriamente, desculpem, entrou aqui um cidadão que não devia ter entrado agora, é um artigo que foi publicado na forma de correspondência, ele só tem essas 2 páginas, vocês veem que de texto mesmo, ele tem uma coluna, o resto é uma tabela, onde um grupo de médicos franceses apresentam uma série de casos tratados com cloroquina e hidroxicloroquina, fazendo a defesa de que eles eram agentes terapêuticos que tinham um lugar de destaque para combater o vírus do SARS-CoV nessa atual pandemia. Esse foi o artigo que gerou toda aquela febre, toda aquela situação, né, de politização do uso da hidroxicloroquina, que gerou toda uma mobilização mundial em torno desse tema, e que teve algumas respostas importantes de estudos, né, feitos aqui no Brasil. Teve 2 grandes ensaios clínicos nessa área, teve um grande ensaio clínico patrocinado pela OMS e mais outros pequenos ao redor do mundo, todos eles usando a cloroquina e a hidroxicloroquina em diferentes cenários de gravidade de pacientes, em diferentes doses. Lembrando que quando isso foi proposto, saiu com um nome totalmente equivocado de que isso seria um uso compassivo de hidroxicloroquina. Isso seria um uso off-label e não compassivo, né? A hidroxicloroquina é uma droga que já é comercializada, já tem liberação pelas agências de regulação de uso de medicamentos, como um antimalárico, né? Então, ela não seria um uso compassivo que se aplica unicamente quando é uma droga que ainda está em fase experimental. Ela é uma droga que tem já um uso que a gente poderia usar na assistência, usando como um uso off-label para a gente poder, de alguma maneira, fazer
essa transposição de uma indicação preconizada para uma indicação de uma situação inesperada, que nem foi essa situação nova da Covid. E vocês veem que na BBC saiu uma notícia onde falava, né, de que o impacto daquele estudo, usando a base da Surgisphere, dizendo que aquele estudo do Lancet demonstrava que não tinha benefício, fez com que a OMS suspendesse os braços dos estudos que estavam fazendo, que usavam cloroquina e hidroxicloroquina. Isso teve um enorme impacto. Aquele estudo, eu vou só mostrar uma coisa para vocês aqui, que é importante. Ele tinha os autores aqui, só 4 autores citados, o mesmo autor daquele outro do New England, aqui de novo o CEO da Surgisphere, mas pessoas do mesmo grupo trabalhado pela Harvard, trabalhado, né, esses dados por grandes universidades norte-americanas, e entra um autor que é também um autor da Suíça nesse estudo. E a primeira pessoa que publicou alguma coisa questionando esses dados foi esse autor chamado Andrew Watson, que é um professor lá dos Estados Unidos, lá da Universidade de Colômbia, que no blog dele sobre modelagem estatística, ele questiona e ele faz uma série de análises, né, dos dados que foram obtidos, principalmente uma coisa que também me chamou muito a atenção quando esse artigo foi publicado no Lancet, de que um trabalho desse porte, envolvendo uma análise de 96 mil pacientes, só tinham 4 autores. E não tinha nenhum agradecimento que poderia, por exemplo, ter dito, né, que uma equipe de retaguarda fez uma série de coisas para eles e que eles então estavam agradecendo. E esse mesmo autor, o Andrew Watson, dizendo, né, estudos como esse em medicina normalmente tem de 50 a 100 autores, ou então, por exemplo, ter uma assinatura de um grupo colaborativo. Nada disso tinha, eram só 4 autores, sendo que um deles era o CEO da empresa que cedeu a base de dados. E assim eles vão indo, fazendo outro comentário, e nessa tabela que ele apresenta aqui embaixo, ele chama a atenção que os dados têm uma uniformidade que não é usual. Né? Que esses dados têm uma uniformidade de distribuição que foge àquela questão de quando um dado é obtido realmente ao acaso, como supostamente esses dados foram. O The Guardian, na edição australiana, no dia 28 de maio, apresenta alguns questionamentos em função de que como é que eles chegaram a essas informações? E na base que eles apresentaram, eles citavam no artigo dados de pacientes da Austrália que não condiziam com o volume de casos atendidos até aquele momento. Então, criava uma discrepância de que eles diziam que na base tinham mais pacientes australianos do que na realidade tinham sido até então diagnosticados. Essa questão do estudo, dessa discussão toda que estava rolando na imprensa leiga, culminou com esse autor de Barcelona, o Carlos Chacur, que, criticando um outro trabalho envolvendo a mesma base de dados, ele levantou a hipótese de que essa base de dados era composta por dados falsos. Ele se referia aqui a um pré-print publicado dizendo que o uso do Ivomec, né, da ivermectina, causava melhora. Não sei se você se lembra que também teve um impacto bastante grande aqui no Brasil, essa publicação. E nesse artigo que está no blog deles, lá do Instituto de Global Health de Barcelona, eles questionam, e ele faz uma crítica bem pesada
né, dizendo que essa base de dados não tem sustentabilidade. E vejam que o Lancet publica, no dia 30/5, essa nota do departamento de erros deles. Vocês veem, eu fiz questão de botar aqui do tamanho, da proporção da página da publicação, ou seja, é realmente uma nota muito pequena, que ampliada faz uma apresentação de que aquele artigo publicado, né, pelo grupo sobre hidroxicloroquina tinha uma participação errada, fazendo uma revisão daquela questão dos dados da Austrália, dizendo que um hospital da Austrália tinha sido classificado ali, quando ele era um hospital da Ásia, e aquela questão de designar como Australásia dava essa confusão, e que então eles pediam desculpas e estavam só fazendo uma correção, né? Isso era uma coisa que era um erro honesto, se fosse só isso, de classificação de um dado, que daria sem problema nenhum. Cuidem da data, isso aqui é 30 de maio. No dia 2 de junho, a revista Science publica, né, uma notícia no site da Science, né, dizendo que uma companhia misteriosa, né, de como é que esses dois estudos, um no Lancet e o outro no New England, utilizaram essa base de dados de uma empresa que todo mundo desconhece, né, e que a gente não sabe direito o que é, e eles terminam com um comentário daquele autor do Shakur, dizendo, né, que no meio de uma pandemia que já matou centenas de milhares de pessoas, as duas revistas mais prestigiosas na área da médica falharam, né, nesse ponto, ao publicarem um artigo, talvez cada uma delas, com questões tão delicadas quanto essa. No dia 2 de junho, o British Medical Journal publica, né, a questão de que 146 pesquisadores levantam questionamentos sobre o porquê de terem suspendido o estudo da cloroquina no estudo da OMS. E aí eles fazem a questão de levantar a questão de checagem de erros e já levantam a questão da publicação da correção como tendo sido algum fator importante. Vejam que no dia 2 de junho também sai uma correção com o nome, né? O Expression of Concern é quando o editor publica. O nome disso aí a gente podia chamar de um alerta, né? Ele diz, olha, alguma coisa está sendo sinalizada que esse artigo tem problemas. É uma etapa anterior à retratação, seria como se fosse uma luz amarela que se acende dizendo, olha, estamos com um problema e estamos verificando. E é exatamente isso que ele diz a respeito desse artigo, dizendo que os dados dos 169 hospitais tinham problemas e que eles estavam procurando ter acesso para auditores independentes para poderem acessar essa base de dados e verificar sua consistência. Isso em 2 de junho. E notem que quem assina é o editor do New England. No dia seguinte, o The Guardian volta a publicar e eles fazem uma investigação paralela sobre a Surgisphere, dizendo que era uma empresa muito pequena, que só tinha 2 funcionários cadastrados, e sendo que um deles era um escritor de ficção científica. Né? Guardem aquele terremoto com a ficção científica aqui, que vocês já vão ver que a história toda começa a ir se fechando. E que eles não tinham conseguido explicar qual era a origem dos dados ou a metodologia que eles tinham conseguido coletar com essa questão.
No mesmo dia 3 de junho, o Lancet publica também um alerta, né, uma expression of concern, falando dessa questão, dizendo que vários problemas estavam sendo discutidos e que eles estavam só avaliando essa situação de que problemas tinham dentro desses artigos, no sentido de que mereceriam uma reavaliação por um grupo de auditores independentes. E aqui que fala na questão, né, do grupo de auditores independentes para ver a validade dos dados e tal. No dia seguinte, no dia 4 de junho, sai a retratação agora do New England, né? E essa retratação me causou muita espécie, porque quem assina a retratação dizendo que os autores não tiveram acesso aos dados brutos para poder fazer uma auditoria por terceira parte, inclui o CEO da Surgisphere. Ou seja, ele que era o proprietário dessa base, pede a retratação em conjunto com os demais autores, no sentido de que eles não teriam acesso aos dados brutos para poder fazer a avaliação que eles queriam. E aí eles se desculpam pedindo, né, as dificuldades que podem ter causado, tal, mas como uma retratação a pedido dos autores por não poderem checar a validades que eles mesmos utilizaram. No dia 4 de junho sai a retratação do Lancet. Nessa retratação ele não assina, assinam os outros 3 autores, né, os 2 norte-americanos e o autor da Suíça. O Sapan Desai não aparece no pedido de retratação do Lancet. E eles pedem a retratação dizendo que eles não conseguem saber se existiu ou não, né, se esses dados eram ou não verídicos, como é que eles conseguiriam, então, de alguma forma, ter esse acesso aos dados para poder fazer. Não tendo acesso, eles pedem, então, a retratação do artigo. E isso aqui foi quando a publicação saiu, a retratação saiu publicada na edição física no dia 13 de junho. E vejam que a partir dali ele consegue ter, então, se vocês acessarem no PubMed ou no site do Lancet, vocês vão ver que o artigo tem essa tarja, né, enorme, colocando que ele é um artigo retratado para não dar margem de dúvida para quem leia. E vejam que quando a gente olha no New England, eles colocam só aqui em cima essa notícia dizendo que esse artigo foi retratado. Ou seja, é uma política bastante diferente das duas editorias, uma no sentido de dar um destaque muito sutil e os outros escancarando que realmente é uma situação que esse artigo tem vários problemas dentro deles. Isso aqui é uma forma importante de garantir que os artigos tenham essa visibilidade. E os editores do Lancet seguem as regras internacionais de retratação, que é dar com destaque e não de uma maneira sutil como essa aqui que o New England publicou. Vejam que o artigo do New England teve uma sobrevida de 34 dias e o artigo do Lancet teve uma sobrevida de 13 dias. Eu peguei a base de dados que tem só de artigos retratados, onde a gente consegue categorizar por erro ou por fraude, e em 2.047 artigos que foram retratados, a média do tempo de retratação por erro é de 26 meses, e a média do tempo de retratação de fraude é de quase 47 meses. Se vocês olharem essa soma aqui, não fecha com os 2.000, porque tem outros motivos, né? Questões de autoria e outras coisas que valem. Mas segregando só os erros e as fraudes, já dá essa diferença estatisticamente significativa de que o tempo de retratação por erro e fraude, as fraudes têm um tempo maior de sobrevida dos artigos, que não é o caso desses, que foram uma retratação muito precoce em função do impacto que esses artigos tiveram na comunidade científica, com essa comoção generalizada causada pela pandemia.
E vocês veem como, às vezes, né, autores se antecipam a esses dados. Vocês veem que o Goethe, ele já dizia, né, quando me equivoco, todo mundo pode reconhecer, mas quando minto, não. Ou seja, a mentira, às vezes, é tão mais urdida, tão mais elaborada, que ela pode realmente passar desapercebida por mais tempo. Enquanto que um equívoco talvez chame mais atenção, inicialmente possa ser corrigido como tal. Vocês veem todas as situações de teses e dissertações que têm sido denunciadas, às vezes tardiamente, aquele escândalo das teses de doutorado da Alemanha, né, onde mais de 1000 teses foram revogadas em função de plágios que foram reconhecidos tardiamente, mesmo depois da banca já ter se manifestado. Eles fizeram uma comissão e que tem até aquela situação, para mim, bastante surreal, né, que a coordenadora da comissão, que era ministra da Educação da Alemanha, que se chamava Annette Chavan, teve a própria tese dela revogada, né, que ela também descobriram que da tese dela de 400 páginas, mais de 200 eram plágio. Então, é uma situação bem delicada que as pessoas passam, às vezes, quando mexem nesses assuntos. Voltando àquele artigo do Richard von Norden que eu botei para vocês no início, esse caso que nós falamos, claramente cairia aqui na fabricação, na falsificação. E vocês veem que nesse artigo, que é de 2011, ele citava inúmeras revistas que a gente reconhece como sendo revistas muito bem colocadas, né, que todos nós gostaríamos de publicar, Nature, Cell, Science, Blood, PNAS e assim por diante, e nessa classificação aqui não constava o New England e não constava o Lancet, que agora tristemente irão constar, porque eles já estão acumulando várias retratações ultimamente. Ou seja, talvez o Richard van Norden faça de novo uma avaliação como ele fez nesse artigo de 2011, e essa classificação inclua, então, essas revistas tidas como impecáveis na sua avaliação por pares, mas que têm problemas seríssimos, como, por exemplo, esses 2 artigos que a gente comentou. E vejam como isso é uma coisa antiga. O Charles Babbage, né, que era um cientista fantástico do início do século XIX na Inglaterra, ele publicou um artigo, um livro a rigor, né, sobre fraudes dos observadores, reflexões sobre o declínio da ciência na Inglaterra. É um livro de 1830, e ele dizia que os observadores podem cometer 3 grandes tipos de fraudes. É tentar ajustar os dados, tentar manipular os dados e fazer uma seleção de dados só daqueles que lhe interessam. E o pior de todos, que é a falsificação de dados, ou a fabricação de dados que vocês podem chamar desse mesmo jeito. Vocês veem que nesse artigo, nos 2 artigos, ocorreram essas 3 situações. Ocorreram ajustes, ocorreram manipulação e falsificação. Ou seja, em 1830, o Babbage já tinha alertado, e nós agora, quase 200 anos depois, estamos cometendo a mesma coisa, e nós estamos ainda tendo a mesma fragilidade do processo de avaliação que naquela época ele já tinha alertado, e vejam que ele já dizia que isso era um dos motivos pelo declínio da ciência na Inglaterra. Voltando para aquele nosso slide, então, da Surgisphère, né? A gente consegue olhar e vocês começam a ver o seguinte: tudo aquilo que servia como um cartão de visita para mostrar para todo mundo quem era essa empresa, a importância e assim por diante, vocês conseguem ver que vira uma grande zona cinza. Vamos começar lá. Ela foi fundada em 2008, mas ela no início era uma empresa de distribuição de livros didáticos. Só isso. Eles eram nada mais do que uma distribuidora de livro didático. Se vocês olharem e tentarem entrar no site, vocês veem que a própria Wikipédia já diz que é um link morto. Eles retiraram tudo, né? Não sobrou nada disso aí, a não ser aquela menção no LinkedIn que eu acho que eles esqueceram. Mas agora, todos os links que davam para Surgisphère, para Quartz Clinical,
desaparecer. Ninguém viu esse software funcionando, esse Quartz Clinical. Esses 1.200 hospitais ao redor do mundo, ninguém conseguiu ter acesso a essa lista, muito menos a esses 240 milhões de registros. Vários hospitais da Austrália se manifestaram e não sobrou nenhum que tenha dito que tivesse feito qualquer contato com essa empresa para adquirir esse software. Eles disseram que tinham dados do Reino Unido de todos os pacientes atendidos. Ou seja, eles teriam que envolver o Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra, que diz que jamais ouviu falar dessa empresa ou desse software. E esse prêmio que eles ganharam em 2019, na categoria de Machine Learning e Data Analytics, esse Frost & Sullivan, se vocês entrarem na internet e colocam o nome desse prêmio, vai aparecer que eles são prêmios chamados de prêmios de vaidade. Prêmios de vaidade são aqueles prêmios que as pessoas pagam para receber, para poder aparecer, ter aqueles minutos de glória. Isso acontece em todos os lugares do mundo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, tem vários desse tipo, que as pessoas recebem uma honraria mediante pagamento, que é uma coisa absurda, se vocês forem pensar, mas, e até hoje em dia isso está consagrado, né, com o nome de Vanity Awards, né, de prêmios de vaidade, se a gente for pensar. Isso também está ocorrendo na área literária, aonde alguns editores, para fazer uma puxada nas vendas de um livro, também fazem comentários de vaidade, contratam pessoas para escrever em vários sites literários artigos elogiosos de um livro muito ruim e que são coisas que vocês às vezes se surpreendem de como é que alguém gostou daquele livro. Não, a pessoa não gostou, ela foi paga para dar uma opinião favorável. Então vocês veem que aqui não sobrou do aspecto, aquele cartão de visita que eles tinham, não sobrou. Aquela questão que eu falei para vocês da medicina de emergência da África, eles já retiraram de circulação aquele fluxo para fazer cálculo de severidade dos pacientes, pedindo desculpas, inclusive, para as instituições que foram, né, levadas ao erro de utilizá-las. Mas se vocês forem pensar assim, como é que pesquisadores de instituições tão famosas do mundo, como Baylor College, como Universidade de Zurique, como da Harvard, recebem uma base de dados e não olham a origem? Aí vocês vão dizer, mas eles podem ter entrado lá e visto que essa Surgisphere Corporation... Pois é, se vocês entram nesse Dun & Bradstreet, é uma empresa de auditoria norte-americana que mantém um enorme repositório de avaliação de empresas. E ainda consta lá a avaliação da Surgisphere. Vejam que ela é descrita, né? Em outro lugar, ela está lá em Durham, né? E aí remete para outra, e olhem aqui o que eles dizem, que ela tem 2 funcionários. Lembram? Um deles era um escritor de ficção científica. E que eles... desculpa. E que uma coisa que é importante, olhem o que é o giro financeiro dessa empresa. $45 mil por ano. Imaginem que eles tivessem realmente 1.200 hospitais, que eles tivessem vendido software, esse software teria um valor de mercado de menos de $4. Né? Ou seja, de $40, desculpe. Então, vocês se imaginam que é uma coisa bem delicada de pensar de como é que a gente consegue imaginar que uma informação dessas, que estaria ao alcance, eu não veja quando eu vou me associar e, inclusive, colocar o CEO dessa empresa como segundo autor num artigo que eu assino em conjunto com ele. Os editores não revisaram essas questões também. Vários de vocês, eu, inclusive, também já tive isso, de que, quando a gente manda artigos, eles nos pedem para mandar a base de dados para eles poderem avaliar, e vocês verem que nem o New England, nem o Lancet fizeram isso com os 2 artigos que publicaram.
Para terminar, então pensem assim, quando a gente fala em integridade na pesquisa, aquele statement de Singapura sobre integridade na pesquisa, que é de 2010, eu gosto muito porque ele é extremamente conciso, como eu acho que um documento desse tipo tem que ser. Ele diz, tem que haver honestidade em todos os aspectos da pesquisa. E vocês veem que essa história é uma história de desonestidade inicial da base de dados. Tem que haver uma responsabilidade social na condução da pesquisa. Imaginem que responsabilidade social foi essa de publicar em duas revistas que são canhões do ponto de vista de formação, né, de opinião médica, de evidência. Os 2 artigos foram publicados como artigos originais, diferentemente daquele artigo dos franceses, que era uma correspondência. Abrindo um parênteses, aquele artigo dos franceses também tem problemas gravíssimos, e os editores até agora não publicaram sequer uma correção importante dos dados que eles fizeram, e eles estão passando em brancas nuvens desde o início. Terceiro, polidez e justiça no trabalho com outras pessoas. Imaginem a quantidade de pessoas que teoricamente estariam envolvidas, né, na avaliação de uma base de dados de 96 mil pacientes, uma base de dados que deveria ter todo um trabalho de purificação para retirar os pacientes COVID dos não COVID, os que usaram e os que não usaram hidroxicloroquina, os que usaram ou que não usaram azitromicina, fazer toda essa combinação de fatores. Isso não é uma coisa que 2, 3 pessoas façam num curto espaço de tempo, como foi para publicar esses dados. Ou seja, se fosse, mesmo que esse trabalho fosse válido, ele teria essa questão de uma injustiça de sequer agradecer, de sequer citar as outras colaborações. E o quarto item, né? Uma boa gestão da pesquisa em benefício de terceiros. Vocês imaginam toda essa confusão que acabou gerando, todo o desconforto que nós tivemos em vários lugares de assistência no mundo inteiro, de pacientes exigindo o uso de cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, invertendo a relação médico-paciente no momento da prescrição. Ou seja, todo o uso abusivo que foi feito por governantes do mundo inteiro, em vários lugares do mundo aconteceram essas situações, de que usaram esses dados de uma forma totalmente equivocada, com repercussões sociais, de saúde e econômicas importantes também nessa fase. E vejam que eu gosto muito dessa frase que o Einstein disse, né, que muitas pessoas dizem que o intelecto é que faz um grande cientista. E ele diz que eles estão errados, o que faz um bom cientista é o caráter. Ou seja, um bom cientista tem que ter o equilíbrio da curiosidade, do rigor metodológico e de ter um enorme caráter por trás disso que dê respaldo de uma história de honestidade do seu pesquisador. E vocês veem que tudo isso ficou extremamente abalado, né? Esses pesquisadores que assinaram os artigos em conjunto com o CEO da Surgisphere vão ter uma marca no currículo deles bem importante. E até agora nenhum deles entrou numa justificativa de o que aconteceu na origem desses artigos. E é isso que falta explicar. Como é que eles tiveram acesso a esses dados e se esses dados já vieram para eles previamente trabalhados? Que é possivelmente que deva ter ocorrido, de que os dados foram apresentados e eles escreveram o artigo com base nesses dados que já haviam sido trabalhados. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu já botei num blog que eu acabei criando para essas questões de bioética e Covid-19, que é esse que tem o QR Code que está aí disponibilizado para vocês, um pequeno texto que fala um pouco dessas questões de integridade Covid, com essa situação que eu apresentei para vocês, muito sumária, e eu quero agora ter um pouco de tempo para poder escrever e descrever exatamente esse caso da Surgisphere, que é um caso muito impactante, né? Esse aqui é aquilo que a gente chama de caso paradigmático, de como que as instituições podem ser
engambeladas, né? Como elas podem ser conduzidas para um erro importante e com consequências que a gente não tem nem como sequer prever o que tudo isso tem de repercussão possível. Agradeço a boa vontade de vocês de virem participar dessa atividade conosco. Eu acho que a gente tem que criar esses espaços de discussão e discutir integridade na pesquisa é fundamental. Eu acho que as instituições têm que trazer esse compromisso formal de trazer isso, porque um abalo desse tipo não compromete só esses cientistas e só essas instituições. O professor Lavínia colocou ali uma postagem agora, exatamente isso, dizendo que isso é um abalo para a ciência como um todo. É isso que gera um descrédito, é isso que gera o avanço de toda uma proposta anti-ciência que, infelizmente, tem no mundo inteiro e que cada um de nós é responsável por preservar essa questão de integridade em todos os nossos trabalhos, seja na iniciação, seja, né, na residência, no mestrado, no doutorado, num pós-doutorado, os pesquisadores já consagrados, ou seja, nós temos um compromisso formal de defesa dessa questão da integridade. Queria agradecer, dizer que eu estou disponível, caso tiver alguma questão. Maria Luísa, muito obrigado. Muito obrigada, Galdin, excelente as suas colocações e todo esse apanhado, né? Antes de a gente passar para as perguntas, eu só queria relembrar a todos que tem ali no chat um link para quem quiser agendar a presença, acho que a Patrícia está colocando novamente. E agora a gente fica à disposição, né, para quem quiser fazer alguma pergunta, se preferir fazer, assim, pessoalmente, pode ligar o seu áudio, ou então pode digitar ali no chat que a gente repassa para o professor Galdin. Fiquem à vontade, então, para suas perguntas. Bom, então, para encorajar o pessoal, eu tenho uma pergunta que eu queria colocar, se assim, como é que tu enxergas, Galdin, o que pode ser feito, assim, mais intensamente para a gente tentar minimizar essas questões? Porque como tu mesmo colocasse na palestra e durante a tua fala, desde há muitos anos, né, já existem esses comentários em relação a problemas em publicações e tudo mais. E também a gente sabe que muitos problemas, eles não são retratados, na verdade, né? E as publicações ficam disponíveis né, para todo sempre, vamos dizer assim. Tu tem alguma sugestão do que a gente poderia fazer, o que poderia ser feito em relação a isso, a questão de integridade em pesquisa? Tu vê, eu acho que a gente sempre tem que lembrar uma pessoa que eu acho que é fundamental nessa discussão, que foi o professor Paul Riss. O Paul Riss esteve aqui em Porto Alegre no centenário da Faculdade de Medicina em 1998. Né? O Paul Riss é uma pessoa notável. Ele foi o que escreveu a segunda versão da Declaração de Helsinki, por exemplo. Tá? Ele foi ministro da Ciência na Dinamarca. Ele foi editor do Lancet durante um período. E ele foi o que primeiro criou os comitês, que ele criou um comitê na Dinamarca chamado Comitê de Desonestidade Científica, que eu particularmente acho que era o melhor nome para isso. Né? Mas aí o politicamente correto mudou de desonestidade para integridade. Só que um comitê de integridade nunca avalia quem está correto, ele está avaliando quem é incorreto, se tu for pensar. Eu acho que a gente tem um projeto já no hospital de criar um escritório de integridade na pesquisa, no clínicas, para poder fazer esses tipos de avaliações. Seguidamente, a gente recebe algumas questões que envolvem autoria, plágio, outros tipos de questão que a gente tem, né, encaminhado, mas eu acho que falta ter um canal específico de abordagem para isso. Eu acho que isso era um plano para esse ano da gente criar, e nós somos todo mundo atropelados por esse, né, tsunami da pandemia, mas é uma coisa que
professora Patrícia tem isso em perspectiva para a gente criar no GPPG, assim que der tempo para a gente pensar nessas questões. O que eu acho que a gente tem que fazer é colocar isso na pauta de formação de todo cientista. Entende? Eu acho que esse é um tema que tem que ser discutido na graduação, tem que ser discutido, eu acho que até nas escolas. Né? A gente poder discutir integridade na pesquisa na escola, porque o plágio começa no colégio, se vocês forem pensar. É quando um professor reconhece que aquele texto não foi redigido pelo aluno. E mesmo assim ele valida como um trabalho. Ou seja, não digo fazer disso uma punição, mas fazer disso uma questão de aprendizado. Dizer, olha, é facilmente reconhecível que esse texto não foi escrito por ti. Eu estou pedindo que tu escreva o teu trabalho e não copie de alguém. E quantos trabalhos a gente vê que são feitos assim? Não precisa ter softwares caros para fazer detecção de plágio, como tem no mercado. O mecanismo de busca do Google permite fazer isso maravilhosamente bem. Né? Vocês veem que algumas vezes o mecanismo de plágio faz até algumas coisas equivocadas. Né? A questão, por exemplo, do autoplágio é uma questão muito discutível, que o pessoal às vezes conduz errado, mas eu não tenho dúvida que o caminho para a gente fazer isso são duas frentes. Uma, das instituições terem locais para onde as pessoas possam encaminhar essas questões. Segundo, de que a gente consiga encaminhar isso desde o início da formação de um cientista, né? Desde o início da formação, já na escola secundária, já na graduação, sem dúvida nenhuma, e na pós-graduação, se ter espaços para discutir e denunciar e discutir situações que nem essa que a gente discutiu hoje. E que tu vê, por exemplo, assim, uma coisa que me surpreende muito, realmente, quando eu li o artigo do Lancet, as duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, foi que eram muito poucos autores. 4 pessoas para um trabalho desse porte é impensável, não tem como. E o que eu fui fazer? A mesma coisa que o cara de Barcelona. Fui lá para o fim do artigo ver se tinha agradecimento e que eles tinham jogado toda a equipe de apoio lá. Não tem. Segundo, de que eles colocaram como segundo autor o dono da empresa que forneceu os dados. Esse sim devia ter ido para agradecimento e não para... Isso podia ser uma propaganda para o software dele. Mas qual foi a contribuição intelectual que ele deu para o trabalho? Isso não fica evidente. Quantas vezes vocês todos já tiveram essa experiência de que o editor nos pede para mandar uma carta indicando o que cada um fez no artigo? É ou não é? Uhum. O que será que ele colocou? Ele que disponibilizou a base? Ou ele que fez as análises? Ele que forneceu os resultados? Ou seja, essa é uma situação que a gente deveria ter um acesso, que eles não abriram esse dado todo, e que, sem dúvida nenhuma, seria um dado importante para a gente poder ter acesso. Mas educação, por um lado, e ter um canal para poder fazer esses encaminhamentos, são duas coisas muito claras que a gente tem que ter. Obrigado, Goldin. Nós temos mais algumas perguntas. Bom, tem vários agradecimentos e parabéns aqui no chat. Nós temos aqui uma pergunta da Luísa Pius, que ela faz que tipo de mudança, que a pergunta seria, que tipo de mudança poderia ser feita no processo de edição, peer review, para que casos assim sejam mais facilmente detectados? Pois é, o próprio sistema de peer review tem sido muito questionado. Eu, particularmente, defendo que os relatores deveriam ter os nomes publicados juntos no artigo. Algumas revistas já fazem isso. Né? Uhum. Ou seja, a Maria Luísa Pereira publica um artigo e eu sou o revisor. No artigo da Maria Luísa Pereira está ela como autor e numa nota de rodapé diz: este artigo foi revisado por fulano e por Beltrano. Para quê? Para evitar situações, como aconteceram várias já, de situações aonde um revisor se apropria dos dados de um autor de um artigo que foi submetido, dá um parecer negativo para esse artigo não ser publicado, e ele rapidamente submete em outra revista, falseando aquela situação. Uhum. Isso aconteceu
dramaticamente numa situação de uma série de casos de 500 pacientes dos Estados Unidos, que quando um artigo foi revisado por um professor do sul da Itália, ele se apropria do trabalho e publica o artigo 2 meses depois, com a mesma série que ele se apropriou dos norte-americanos. E não tinha nenhuma possibilidade dele ter juntado 500 casos na Itália naquele momento. E, pasmem, ele tinha 8 coautores com ele. E todos alegaram desconhecer que havia problemas, porque eles entraram como boa-fé no artigo. Não existe isso, pessoal. Né? Naquela fraude gigantesca que aconteceu na década de 80, que envolvia o professor Eugene Braunwald, né? Que era o grande autor da cardiologia, ele era o chefe da divisão de cardiologia do NIH naquela época. Ele também mandou uma carta dizendo que ele tinha sido enganado pelo aluno dele e que ele tinha assinado os artigos sem ler, na boa-fé, de que era um bom trabalho, porque esse era o melhor aluno dele. Ou seja, ao fazer isso, ele já está confessando uma falha de integridade. Ou seja, simplesmente assinar um artigo não credencia ninguém para ser autor desse artigo. Então, eu acho que essas questões nós temos que fazer, e isso é um trabalho de dentro dos laboratórios, da gente fazer continuadamente essa questão. O sistema de avaliação por pares também tem que ter uma revisão importante, principalmente por uma questão que é... também, aquilo que a Maria Luísa falou antes, das editoras predadoras, né? A quantidade de revistas que estão por aí, que simplesmente tu paga para publicar e publica qualquer coisa. Quando a gente recebe por e-mail, né, aqueles anúncios dizendo, né, encaminhe, o seu trabalho será publicado em 48 horas, né? Isso não existe, né, pessoal? Não tem. Isso é predação, isso é fraude. Então, essas são questões que a gente tem que saber estar alerta para as pessoas não caírem nessas fraudes tão frequentes que estão por aí. Uma outra pergunta ali colocada pela Fernanda é se haverá algum tipo de penalização dessas pessoas. Eu acho que uma penalização que já houve é o abalo na reputação dessas pessoas, né? Claro que se vocês imaginam que tenha, alguém pode entrar que tem alguma reparação por dano que pode ter ocorrido, né? Vocês pensam, não esses, mas, por exemplo, essa Federação Africana de Medicina de Emergência, né? Eles foram literalmente enganados, se vocês forem pensar. Eles poderiam entrar com uma ação de reparação. Eu não sei se uma empresa que tem 2 funcionários e um capital de $45 mil vai ter condição de fazer alguma coisa, mas é muito complicado, né? Mas eu não tenho dúvida que essa questão pode gerar alguma situação bem delicada para os autores, no mínimo. Vários autores, não sei se vocês vão se lembrar, 2 anos atrás teve aquele famoso italiano, o Paolo Macchiarini, que ele não era italiano, ele era suíço, né, que foi posto para a rua do Instituto Karolinska, que depois foi para a União Soviética, né, desculpe, para a Rússia, que o nome da universidade ainda continuava tendo lá um soviético no meio, mas ele foi para o sul da Rússia, e eles tinham toda uma situação, e ele caiu num descrédito total, né? E ele era, assim, a grande pessoa no mundo para trabalhar com próteses de traqueia, não sei o quê, e não sobrou nada. Né? E ele foi processado por várias famílias de pacientes que usaram a técnica que ele propôs e foi condenado em vários. Né? Nós temos aqui uma outra pergunta do Santiago, e depois acho que a Maria Paz gostaria também de fazer uma pergunta. Mas antes aqui, do Santiago, ele pergunta: como resolver a necessidade urgente de conhecimento do SARS-CoV-2 e a transparência de publicações? Não, mas a transparência de publicações está aí. Vocês veem toda essa onda enorme dos pré-prints, essas coisas todas que estão saindo, né? As pessoas estão, se vocês olharem o volume de
de artigos que já foram retratados envolvendo Covid é grande, né? Eu tô fazendo um levantamento dos artigos só envolvendo Covid que já tiveram retratação, tá? Aí depois eu vou botar no blog a planilha para vocês terem acesso aos dados, que são interessantes os motivos pelos quais esses artigos estão sendo retratados, né? E que o que está acontecendo agora é que chama mais atenção. Mas eu acho que a exposição pública é o melhor método, né? Das pessoas terem a liberdade de acessar e questionar. E vocês veem que houve o questionamento inicial foi de um blog de estatística, depois de um outro blog, né, sobre a área de saúde, propriamente dito, e começaram a ter esses desdobramentos que culminaram com as retratações. Eu acho que o fato da gente estar premido pelas circunstâncias, como nós estamos agora, se vocês imaginam que nós estamos há 6 meses de pandemia, né? E nós temos se vocês olharem no PubMed, o volume de trabalhos publicados é gigantesco, já estava em 24 mil artigos, uma coisa assim, né? Então, é óbvio que vai ter muita porcaria no meio, como todo o resto tem, né? Então, isso não é só a pressão, isso é um comportamento que está arraigado, que a gente tem que saber depurar, e por isso que é tão importante saber fazer leitura crítica dos artigos e não olhar para um autor e dizer, ele é um autor da Harvard, então é um bom artigo. Está aí a prova de que não. Aí nós temos uma mistura terrível, né? Era um autor da Harvard publicando no Lancet, e um artigo lamentável. Então, vocês veem que o fator de impacto da revista não garante qualidade do artigo. Eu acho que antes, na verdade, a Patrícia pediu para falar. Patrícia, pode ir. Não, é um comentário bem breve, na verdade, um agradecimento ao Goldin por trazer essa reflexão, que eu acho que é emblemática mesmo, e um grande aprendizado, não só, né, para os nossos estudantes, mas para todos nós, pesquisadores. Eu acho que a gente precisa continuamente fazer essas reflexões. Eu queria fazer um agradecimento também para o CPE, né, eu acho que primeiramente para a Úrsula e Michael, que nos últimos anos tornaram esse cenário um clássico, né? E dizer que a pandemia não tem coisas boas, né? Porque acho que hoje a gente chegou muito perto de 100 ouvintes aqui, agora já caiu um pouquinho, provavelmente por causa do horário, mas a gente nunca conseguiria ter colocado 100 pessoas no auditório do CPE. Então, eu realmente acho, assim, parabéns também para a Luísa e para a Patrícia, né? Por terem retomado, eu acho que estava na hora, e a audiência nos diz que as pessoas realmente consideram esse seminário um clássico, e está todo mundo aí para ouvir, para aprender, e parabéns a todos pela atividade. Obrigada, Patrícia. Então, para finalizar, acho que a Maria Paz queria fazer um comentário, uma pergunta. Oi, Goldin, Maria Luísa. Na verdade, é uma pergunta, assim, inicia com um comentário, porque me parece, assim, Goldin, que essa questão, por exemplo, assim, de falsidade, ou uma coisa que realmente traz uma conotação, assim, de mau caráter, né, fica bastante claro e evidente. Mas a gente sempre precisa se criticar, se autopoliciar, até porque a gente tem um afã, assim, de querer descobrir logo. A competição também, às vezes, ela é ruim e nos pressiona para tentar publicar mais rápido do que o outro e tentar fazer a melhor descoberta, e daqui a pouquinho a gente está sendo super mega citado, né? Ou seja, tem essa questão, assim, de pressão que às vezes nos coloca em uma situação que vai absolutamente contra tudo aquilo que a gente aprendeu e foi educado a fazer, né? Então, a minha pergunta é o seguinte, assim, a gente provavelmente na nossa instituição também tenha uma corrida, assim, em relação a projetos que envolvam Covid. Eu não tenho a noção, por exemplo, assim, de quantos que tem no clínicas, ou que quantos que estão sendo desenvolvidos. Que tipo de atitude e que tipo de ações, né, o nosso CEP está fazendo em relação a tentar nos ajudar, né, nessa autorregulação, nessa reflexão em relação à forma de análise e aquilo que a gente precisa dar de retorno à sociedade durante essa pandemia. Obrigada. Obrigado, Maria Paz. Eu acho que nós temos uma situação maravilhosa, se for pensar.
até agora já entraram 97 projetos envolvendo o Covid no hospital. Está tudo disponível lá no hot site. Se tu entra no hot site da pesquisa, na parte de pesquisa, está a lista dos que já estão aprovados, já tem algumas métricas lá bem estabelecidas. E eu te digo o seguinte, eu acho que nós nunca tivemos, na história do hospital, a pesquisa tão acompanhada como nós estamos tendo agora. Eu acho que a gente tem feito um esforço, capitaneado pela Patrícia Prola, no sentido de desenvolver grupos e subgrupos, e a gente tem feito mediação entre pesquisadores para que projetos que são complementares possam se falar, projetos que são sobrepostos possam ver uma colaboração talvez mais efetiva, e que a gente acabe não sobrecarregando os pacientes, não sobrecarregando os profissionais que estão, né, sendo objeto de estudo nessa hora. A gente tomou 2 iniciativas, uma de fazer uma base de dados do Covid, né, aninhada dentro da plataforma do hospital, e a outra de ter o primeiro biobanco Covid do hospital, do Brasil, né, que é o nosso do hospital, que já está sendo acumulado os materiais para uso ao longo desse período e posteriormente. Ou seja, a gente tem muita coisa para fazer. Eu acho que os comitês de ética em pesquisa, seja de humanos, seja de animais, têm um papel fundamental para a gente poder manter essa qualidade. O que a gente vai ter que realmente ver, eu acho, é conseguir ter uma alteração das métricas de avaliação, que não é só essa coisa tanto da quantidade, mas sim da qualidade da produção dos grupos, né? Eu acho que essa corrida alucinada por produção quantitativa é que fez desencadear muito disso que a gente tem visto aí pelo mundo afora. E eu me surpreendi há muito tempo atrás, quando eu mandei um projeto para a fundação do Wellcome Trust, e quando a parte de publicações eles pediam só para citar os 3 artigos que eu achava que eram os melhores que eu tinha publicado, né? E não pediam quantos artigos, quantos temas livres, nada. Eles só queriam assim, encaminhe cópia dos 3 artigos que você reputa como sendo os melhores da sua produção. E é isso que interessa, se tu for pensar, né? Não é o volume, mas é a qualidade e o valor que eles têm, e não é o impacto da revista, mas é o impacto da tua produção, e que hoje em dia cada vez mais está difícil de mensurar simplesmente só pela citação, que tu pode ter acessos, que tu pode ter as coisas mais variadas que podem dar essa dimensão de uma forma bem adequada, inclusive. E eu acho, Maria, que aí tem uma característica que eu acho que é fundamental de ressaltar. Uma das características mais fundamentais do bom cientista é ser uma pessoa humilde. Humildade é reconhecer que pode estar errado. Humildade é eu reconhecer quando eu leio uma coisa de um outro autor e digo assim, putz, realmente esse cara chegou numa ideia que eu não tive. Que legal. E eu vou poder incorporar isso. E a humildade que me permite abandonar conhecimentos que eu reputo como não sendo mais válidos. E que eu posso incorporar a partir de agora esse novo conhecimento válido para mim. E que é diferente do que a crença, né? Que a crença cristaliza. A crença fica ali dura. E todo mundo que questiona a crença recebe uma paulada. E só reforça mais a crença. E a ciência não. Na ciência, quando a gente tem argumentos e não só opiniões, eu estou fazendo uma discussão racional, aonde, ao discutir argumentativamente uma questão, eu cresço, o outro cresce, todos nós crescemos. E a ciência se faz justamente por essa situação. Não é só um acúmulo de conhecimento, mas é uma crítica constante do conhecimento que está sendo gerado. Bom, mais uma vez, obrigado, Goldin, pelo comentário. Eu acho que nós vamos finalizar, então, por hoje. Como eu já coloquei ali no site, no chat, desculpe, na próxima semana nós vamos continuar e em breve a gente anuncia qual vai ser o tema, tá? E a gente gostaria de contar com a presença de todos vocês. Não sei se quer fazer mais algum comentário final, Goldin? Quero só fazer uma propaganda. Tá? Claro, fica à vontade. Nós, desde 96, temos uma disciplina de ética na pesquisa, né? E que funciona todos os anos
no segundo semestre, no próximo semestre, ela vai ser oferecida de novo pelo pós-graduação de Ciências Médicas, e ela vai ser oferecida totalmente remota de novo. A experiência que a gente teve no primeiro semestre de funcionamento remoto foi super tranquila, foi muito bem, e no segundo semestre a gente vai oferecer essa disciplina uma das disciplinas que nós vamos oferecer vai ser a de ética na pesquisa, que vai ser também oferecida totalmente remota, e que é uma maneira da gente ter um fórum de discussão dessas questões tão importantes como essa que a gente fez. Tá? Obrigado pela participação de todos. Então, obrigado pela participação de todos vocês, e na próxima semana nos encontramos novamente. Cuidem-se todos e até mais. Olha a Norma. E ali no cantinho está o meu aluno de iniciação? O microfone está desligado. Que pena. Agradecemos as reflexões, adoramos a tua apresentação.